Olá, que a paz esteja no seu coração. Sou eu, Padre Roger Araújo, com você, no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É uma graça sublime aquilo que Deus nos dá, a oportunidade de mergulharmos, de nos alimentarmos da sua palavra. Por isso eu convido você, vamos nos alimentar, nos abastecer, nos encher, nos preencher da palavra de Deus? Venha conosco, fazermos juntos o estudo da palavra de Deus aqui no nosso programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Nós nos colocamos na presença do Senhor, nosso Deus, invocando o seu nome santo, poderoso sobre nós, pedindo que Ele nos dê sua graça, sua bênção, sua luz e a sua direção. Pedindo, Senhor Jesus, eis-nos aqui, nós somos teus servos, nós queremos viver a tua palavra, queremos que a tua palavra esteja em nós, porque nós queremos viver a tua vontade. Dai-nos tua bênção e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, a palavra de Deus, estamos continuando a sequência do Evangelho de São Marcos. Então é Marcos capítulo 6. Vamos anotar aí no seu caderninho, para que você possa continuar nos acompanhando. Marcos 6, de 1 a 13. Veja que beleza, Marcos 6, de 1 a 13. Então, vamos deixar que a palavra ela caia em nosso coração. Jesus saiu dali e foi para a sua terra. Seus discípulos o acompanhavam. No sábado, começou a ensinar na sinagoga. Muitos ficavam admirados ao ouvi-lo e diziam: de onde lhe vem isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E tais milagres realizados por suas mãos? Não é ele o carpinteiro? Olha que beleza. Não é ele o carpinteiro, o filho de Maria, irmão de Tiago, de José, de Judas, de Simão? Suas irmãs não estão aqui conosco? Escandalizaram-se por causa dele. Você veja que interessante. Jesus está de volta para sua casa. Ele nasceu em Belém, mas ele é de Nazaré porque fora criado em Nazaré, vivera toda a vida em Nazaré. Belém só foi para nascer, fugiu uns dias para o Egito por causa da perseguição, mas toda a vida de Jesus se desenvolveu em Nazaré. E é em Nazaré que estão seus familiares. Claro, primeiro seu pai, sua mãe. É ali em Nazaré que a palavra está nos dizendo que ele aprendeu o seu ofício, ele era carpinteiro. Ele é o carpinteiro, não é ele o carpinteiro. Veja, Jesus trabalhava, viu? Tinha uma profissão, assim como seu pai trabalhou na carpintaria de José, e ali era o seu ofício. Antes de Jesus viver em função do Evangelho, ele trabalhou. E eu digo trabalhou com aquilo que é um ofício humano. A importância daquele trabalho, quão santificado, quanto é fundamental cada um de nós exercermos um trabalho nessa vida. E mais, aqui está falando da sua família. E aí você escuta, não é ele o filho de Maria? E irmãos. Aí, talvez quando a gente escuta essa palavra irmãos de Jesus, há uma confusão, uma incompreensão exegética, e há uma confusão apologética no diálogo que muitas vezes temos com os nossos irmãos evangélicos. Que quando escutamos os irmãos de Jesus, e aqui quando menciono os nomes deles, Tiago, Tiago de José, não é aquele Tiago, aliás, Tiago, irmão de José, Judas e de Simão, e também suas irmãs, a gente poderia dizer quem é cada um desses que são mencionados como irmãos do Senhor e as suas irmãs que são mencionadas. Mas as Sagradas Escrituras, elas mesmas nos mostram que Maria só teve como filho Jesus. Ela, quando estava aos pés da cruz, ela não estava acompanhada por nenhum dos seus filhos. Ela estava a sós. Tanto que não tinha ninguém, que ela recebeu como filho para cuidar dela João.
João não está aqui mencionado. Por que não estava nenhum desses aqui para cuidar dela? Nem Tiago, nem José, nem Judas, nem Simão. Ou seja, ela não vivia na companhia desses aqui. Quem cuidou dela foi João, que a recebeu como mãe. João, que se tornou filho como cada um de nós. Os irmãos mencionados e a mãe de Jesus aqui mencionada, as irmãs de Jesus aqui mencionadas, são aqueles que fazem parte da mesma tribo de Jesus. Sabemos das divisões que haviam lá em Israel por causa das tribos, e essas tribos o davam a condição de serem parentes. Então, parentes próximos também eram considerados irmãos, por essa proximidade por causa da tribo de Judá, na qual Jesus fazia parte. Mas eles se escandalizaram, inclusive, para você ver que eles, de Nazaré, se escandalizaram por Jesus. Um profeta não é desprezado senão em sua terra, senão entre seus parentes e na sua casa. Você veja que os próprios, tidos como parentes, como familiares de Jesus, eles não acolheram Jesus. Eles não viram em Jesus o verdadeiro profeta. O trataram somente humanamente. E eles não conseguiam, e ali Jesus não conseguia fazer nenhum milagre. Foram os poucos enfermos impondo-lhes as mãos. E Jesus admirava-se da incredulidade deles. E Jesus percorria os povoados da redondeza ensinando. O coração incrédulo não alcança milagre algum, graça alguma, bênção alguma, porque a incredulidade, ela corrói a fé, ela mata o que temos de fé. Nós muitas vezes, que participamos de igreja, se sentimos tão familiares da igreja, mas nós não bebemos dos milagres, das graças, das bênçãos, porque fazemos da igreja apenas uma consideração humana, porque fulano é assim, porque o padre é assim, porque o bispo é assim, desculpa, e aí estamos perdendo o ar da graça, porque estamos olhando de uma visão apenas humana e mundana a graça de Deus que está entre nós. Uma mãe, ela transmite muita graça para uma família, mas quando os filhos não olham para sua mãe com o olhar da graça, eles não absorvem a graça. E por isso, muitas vezes, a mãe não consegue ser a graça numa casa, porque se voltam para ela com aquele olhar simplesmente humano, e não com um olhar como aquela que transmite a graça. Os parentes de Jesus, os familiares de Jesus e os conterrâneos de Jesus eram incrédulos e não puderam beber da graça, porque não olharam para Jesus a partir da graça, mas a partir de uma visão simplesmente humana. E Jesus, então, chamou a si os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes autoridade sobre os espíritos impuros. Esse versículo 7 ele é muito importante para nós. O Senhor nos envia 2 a 2 e nos dá autoridade sobre os espíritos impuros. Eu queria olhar agora para cada casal, e nem sempre o casal está junto, marido e mulher, e queria que cada casal tomasse autoridade dessa palavra aqui. O Senhor te enviou 2 a 2, ou te enviou para serem 2, um só, para te dar poder e autoridade sobre os espíritos impuros. Não é para os espíritos impuros tomar conta do seu casamento, da sua casa, da sua família. Aqueles espíritos que semeiam maldade, semeiam discórdia, semeiam divisão, semeiam malícia, semeiam pornografia, semeiam tudo que é mal. Não, nós temos autoridade e precisamos agir com autoridade. Como pai e mãe precisam unir-se na autoridade sobre os espíritos impuros que muitas vezes estão sacudindo nossas casas e famílias. Como nós precisamos nos unir 2 a 2 para orarmos pela nossa casa, família, igreja, sociedade, mundo. As pessoas se reúnem de 2, de 3 para fofocar, para falar mal, para criar discórdia, intriga, confusão. Ninguém fica para si o mal. Assim, geralmente você quer jogar sobre o outro para que o outro seja seu comparsa na partida do mal. Não, aqui nós estamos recebendo poder e autoridade para dissipar, exorcizar os espíritos impuros. É essa graça que temos que usar.
Mandou que não levasse nada pelo caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro, nem cintura, mas que colocassem sandálias e não usassem 2 túnicas. O profeta, o apóstolo, o discípulo é o homem livre, desapegado. E dizia-lhes ainda: quando entrardes numa casa, permaneci ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem vos escutarem, sai da casa, sacode a poeira dos vossos pés, em testemunho contra eles que não te acolheram, mas siga adiante. Saindo, eles começaram a anunciar, a fim de que o povo se arrependesse. Expulsavam muitos demônios, ungiam com óleo numerosos enfermos e faziam curas. Primeiro, nós anunciamos a palavra em nossas casas, famílias, para que o arrependimento dos pecados aconteçam. É assim que o anúncio da palavra tem que agir, para nos levar ao arrependimento dos nossos pecados. E assim os demônios são expulsos. E assim Deus nos unge e nos cura de nossas doenças, enfermidades e dos males espirituais que nos atormentam. Por isso, a graça da cura, a graça da restauração do homem, da mulher, da criatura humana está no arrependimento. Como é preciso anunciar, como João Batista anunciava, como Jesus anunciou, como os apóstolos estão sendo enviados, é preciso anunciar o arrependimento dos pecados. Muito bem, vamos chamar conosco aqui o nosso querido Padre Antônio Xavier. Neste programa de hoje, nós vemos algo muito interessante, que é a primeira missão dada aos 12 discípulos ali de Jesus. É importante recordar que existia um grupo muito grande de discípulos, né? Não são só esses 12. Primeiro, várias pessoas acorriam até Jesus e é nesse momento que ele inclusive chama os 12 naquelas ocasiões que nós vemos acontecer naturalmente dentro do Evangelho. Depois, então, ele separa um grupo de 72, embora não seja explícito essa separação dos 72, mas é um número assim, uma espécie de colégio ali de discípulos, que assim foi separado para ele, recordando 72, a relação lá daqueles 70 anciãos do tempo de Moisés, essa relação ali. E depois, então, desses ele escolhe 12, e depois desses 12 ainda vai escolher 3, que são aqueles que estão mais próximos dele. Então é interessante ver esse tipo de processo. Então aqui nós já estamos bem adiantados, porque a missão é dos 12 somente. Os 12 que foram separados para estar mais próximos deles são enviados pela primeira vez em missão. Isso é muito interessante, que a gente vê como que é a dinâmica das coisas, né? À medida que eles aprendem, que eles estão ali com Jesus, que escutam tantas coisas, que têm o privilégio de ouvir as explicações dadas então em momentos reservados, mas que, ao mesmo tempo, tudo isso é em vista de uma missão bem objetiva e bem clara que todos devem desempenhar e, por isso, não ficam só ali, são enviados. É interessante que, nesse envio, eles devem ir numa situação bem precária, né? Sem construir nenhum tipo de segurança, de tal forma que seja possível a eles, nesse meio, manter-se fiel à missão para a qual foram enviados, evitando qualquer tipo, então, de benefício que venham tentar obter nesse meio do caminho. Isso é importantíssimo para a gente, que nos mostra não somente que depois, então, de um belo discipulado, existe sempre algo importante a ser feito, mas também que a gente deve ser sempre pessoas que são surpreendidas pelos acontecimentos, ou seja, sem pretensão no bem que a gente termina por realizar. Senhor, eis-nos aqui como teu servo, Senhor, suplicando a tua graça, a tua misericórdia e pedindo, cura toda a incredulidade da nossa alma e do nosso coração. Cura a nossa falta de fé, Senhor, e dai-nos uma fé autêntica. Expulsa, Senhor, da nossa vida todos os espíritos impuros, enganadores, todo espírito de ilusão, toda mentira, toda falsidade, e dai-nos a graça de te servir em verdade, Senhor. Cura a nossa alma, cura o nosso coração, para sermos teus discípulos. Ao teu nome, Senhor, o poder, a honra e a glória para sempre. Dai-nos a tua bênção, tua graça e a tua proteção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que bênção é a palavra do Senhor, que alimenta a nossa vida e o nosso coração. Deus abençoe imensamente você e eu te aguardo no nosso próximo programa, A Bíblia no Meu Dia a Dia.